E agora recebemos de forma remota o padre Luciano Tokarski, coordenador da Comissão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Curitiba. Ele vai explicar para a gente a importância que esse documento apresenta para nós, para o serviço catequético. Padre Luciano, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde a todos, quem nos acompanha desde as suas casas, quem acompanha este programa. Boa tarde, Padre Eliton, Kaisa. É uma grande alegria poder estar com vocês nesta tarde. Alegria toda Falando nossa, desse Padre documento Luciano. tão importante sobre a catequese. Sim. Padre Luciano, explica para a gente o que é esse documento que o Papa escreveu e qual a importância desse documento. Isso, vamos lá. Inicialmente é uma carta apostólica, né? Uma carta apostólica sob a forma de motu próprio, né? Aquele texto que o Papa, vamos chamar assim popularmente, o Papa escreve sobre o seu próprio punho, sobre suas próprias mãos. É aquele texto que nasce do coração do Papa, né? E o Papa Francisco, desejando colocar, concretizar o ministério laical, aquele pedido do Concílio Vaticano II, da formação laical e da participação do laicato na Igreja Universal, agora o Papa reconhece oficialmente este ministério, o ministério de catequista. Então, em primeiro lugar, é um desejo, né, uma intenção que brota do coração do Papa Francisco, do coração de Deus, do coração do Espírito Santo, que chega ao coração do Papa Francisco, e o Papa Francisco, como pontífice, como sucessor de Pedro, transmite a toda a Igreja este desejo, né, de Deus, né? Então nós cremos, nós acreditamos que esta carta, este motu próprio, brota desta intenção do coração do Papa Francisco, intenção do coração do Concílio Vaticano II. O padre, nessa carta apostólica, o Papa fala que ser catequista é ter uma vocação. Estou certa? Correto, corretíssima. Ser catequista é um chamado de Deus. Uhum. E quando, na carta apostólica, no motu próprio, o Papa vai falar sobre os critérios, né, para a formação deste catequista, para a formação e, de um longo período, chegar à oficialização desse ministério para uma pessoa. Um dos primeiros pontos que o Papa vai falar é justamente sobre a vocação. O catequista é um vocacionado. O catequista ele é chamado por Deus para servir uma comunidade, para agir em nome de uma comunidade, para agir em nome da nossa igreja. Então, o catequista é né? Este que ouviu a palavra catequese, a palavra catequese originalmente vem de ecoar, eco. Então, o catequista é este que ouviu o chamado de Deus, se colocou à disposição para ouvir a voz de Deus, vox, vocação, vem aí do latim vocação, vox, ouvir a voz de Deus e transmitir, né, e comunicar esta voz de Deus que permaneceu no coração do catequista. O catequista ouve o chamado de Deus, permanece com este chamado em seu coração, alimenta este chamado com a palavra de Deus em seu coração e transmite. Transmite para os pequeninos, para os jovens, para os adultos, para os adolescentes, e aí se amplia o ministério do catequista, transmite para as famílias. Ser catequista é uma vocação. Não é cumprir algumas tarefas na comunidade, não é meramente cumprir alguns encontros, dar conta de alguns roteiros de temas teológicos, ou como se ele precisasse cumprir lições de fé, lições religiosas. Uhum. Não,
Em primeiro lugar, o catequista ele é um vocacionado, ele é um chamado, ele foi chamado por Deus. Ele sentiu no seu íntimo o chamado de Deus. Vem para a messe, vem anunciar a palavra. Padre Luciano, e o que se vislumbra com essa carta que o Papa entrega à Igreja diante da relevância que ele coloca o ministério do catequista? Excelente pergunta. Eu acredito que aí está o miolo da questão, o cerne da questão, né? O que significa, né, instituir uma pessoa? Né? O que a igreja vislumbra? O que a igreja deseja quando ela institui oficialmente uma pessoa? Vamos lá. Se nós formos pensar, o ministério de catequista nas nossas comunidades já é um ministério valorizado. Vamos ser sinceros, né? Nas nossas paróquias. Dificilmente uma paróquia ou uma comunidade não tem um catequista. E, às vezes, nos nossos interiores, aí do nosso Brasilzão, dos nossos estados, nós não temos a presença do ministro ordenado, mas temos a presença do catequista, que acompanha a comunidade, que conduz os encontros catequéticos, inclusive que até realiza, celebra a palavra de Deus no domingo. De maneira geral, nós podemos dizer que o ministério do catequista no Brasil é um ministério valorizado, é um ministério reconhecido. Qual bispo hoje, qual pároco hoje, qual padre não fala dos seus catequistas, não valoriza seus catequistas? Todos. Nós, ministros ordenados, temos um apreço muito grande com os nossos catequistas. Nós temos um afeto muito grande e uma gratidão muito grande aos nossos catequistas. O que muda agora? Muda, pois a igreja reconhece que esta pessoa, o catequista, realiza um autêntico serviço eclesial em sua comunidade, em uma comunidade. Então, este serviço, este ministério que o catequista está a exercer, é agora reconhecido oficialmente pela igreja. Ele está falando oficialmente em nome de uma igreja particular, e é muito interessante que o moto próprio, ele vai enfatizar muitas vezes isso. O catequista não está unicamente a serviço de uma paróquia, mas ele está a serviço da igreja particular. Então, o catequista é reconhecido pela igreja particular, é reconhecido pelo seu ordinário local, pelo serviço que ele realiza numa comunidade específica. Pelo serviço, pelo ministério da palavra que ele realiza numa comunidade específica. Ótimo. O modo próprio, ele vai resgatar, muito interessante, as primeiras comunidades cristãs. Não vem uma competição entre o laicato e o clero, né? O modo próprio deixa isso muito bem claro, que nas primeiras comunidades existiam os ministérios ordenados, o bispo, o presbítero, o diácono, mas que também existiam ministérios peculiares na comunidade, nas primeiras comunidades cristãs. E o modo próprio vai citar 3, os evangelistas, os profetas e os mestres. E aí o Papa até cita várias vezes alguns textos bíblicos, Evangelho de Lucas, a carta aos Coríntios, Gálatas 6, para reafirmar que é um ministério que existe desde os primeiros anos da igreja. Um ministério tão antigo como a própria igreja. E agora, neste momento da história, a igreja reconhece oficialmente que este serviço que o catequista realiza é um serviço eclesial. Ele age oficialmente
em nome da igreja. Padre, a gente pode vislumbrar também assim, esse ministério, como poderíamos comparar como a celebração que a igreja confere, por exemplo, os ministérios de leitor, de acólito, seria um ministério que se equipara a esses serviços também dentro da igreja? Me corrija se eu estiver errado, padre. Está correto, está corretíssimo, padre. Inclusive, eu pude acompanhar o lançamento, assisti o lançamento lá no Vaticano, e eles comentavam sobre o tríplice ministério. Então, veja, a intenção do Papa Francisco em valorizar, em incentivar e reconhecer a presença do laicado na igreja, isto vai acontecer de maneira tríplice, através da instituição do leitorado, através da instituição do acolitado e através da instituição desse ministério do catequista. Me dá a compreender que esses 3 ministérios estão relacionados, estão a serviço do mistério pascal de Cristo, estão a serviço do anúncio do evangelho, estão a serviço da ação evangelizadora da igreja. O padre Luciano, o que o documento significa em termos pastorais? Ótima pergunta, ótima pergunta. Em termos pastorais, eu acho que nós teremos muitos desafios. Primeiro, do ponto de vista formativo, né? Como pensar no nosso Brasil, que é tão imenso, que tem tantas particularidades, pluralidades, diversidades e dificuldades geográficas, né? Tem regiões. Como oferecer, primeiro, como a CNBB, como os catequetas do Brasil e as nossas dioceses, como nós vamos oferecer uma formação de qualidade para esses catequistas. Nós sabemos que muitas dioceses do Brasil já têm propostas formativas para os seus catequistas. Mas o ponto de partida do motu próprio é um itinerário, que as dioceses, a Igreja do Brasil e as dioceses do Brasil promovam, organizem, articulem um itinerário formativo para os catequistas. Esse eu creio que é o primeiro elemento pastoral. Como que nós vamos conseguir chegar em todos esses nossos catequistas, né? Como que nós vamos conseguir oferecer a eles, inclusive o motu próprio fala que nós deveremos oferecer aos catequistas uma formação bíblica, uma formação teológica, uma formação pastoral e uma formação pedagógica de qualidade. Que bem. Esse é o primeiro desafio, uma formação de qualidade para os nossos catequistas. Um segundo desafio, eu acredito que que os catequistas não se clericalizem, né? Os catequistas aqui foi muito frisado lá no Vaticano, nas falas lá do Dom Fisichella, do Cardeal Fisichella e dos outros bispos que lá estavam, que não haverá agora uma hierarquização ou uma clericalização dos catequistas. Não. Os catequistas, com o seu ministério reconhecido, com o seu ministério oficialmente reconhecido, eles estão a serviço de uma igreja particular, eles estão a serviço de uma comunidade, né? Estão a serviço da ação evangelizadora. Então, eu acredito que são esses 2 pontos principais. E, consequência disso, o surgimento de novas vocações, vamos chamar assim, de novos catequistas. Novas gerações estão vindo, né? Os mais jovens, os filhos. Está no tempo de a igreja começar a preparar novas lideranças, novos cristãos, novos bons cristãos, né? Com muito conhecimento
com bom conhecimento intelectual, teológico, bíblico, mas também com testemunho, convivência de comunidade, de fé, e com vida espiritual, com vida, né? Vida de oração. Certo. O padre Luciano Tokarski, coordenador da Comissão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Curitiba. Nosso muito obrigado por essa entrevista. Fica aí, eu acho que o convite para os catequistas, para as comunidades do nosso Brasil conhecerem essa carta do Papa, né? Desde já, o nosso muito obrigado pela oportunidade da partilha. Eu agradeço, Padre Eliton, Kaisa, pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. O Brasil inteiro acompanha o Pai Eterno, a TV Pai Eterno, né? Atinge o nosso país. Então, acho que este convite é especial aos nossos catequistas, ao clero, a todas as lideranças das nossas comunidades que possam tomar conhecimento, a leitura desse documento tão importante para a nossa igreja, tão importante para a nossa igreja do Brasil. Muito obrigado por essa especial oportunidade. Um abraço. Um Até a abraço, próxima. padre. Nós que agradecemos.